Pode sentar, galera. A gente vai dar uma corridinha com a mensagem e por isso eu vou pedir que você fique conectado nessa mensagem. Nós estamos encerrando a nossa série Quem é Deus? E eu espero que com isso você só confere para mim ali se está gravando certinho. Jadson, fazendo um favor, só se está subindo a gravação, se está subindo o áudio e a gente já vai dando início. Subindo, legal, obrigado. Pessoal, quem anota a mensagem pode por favor anotar, a gente vai dar uma aceleradinha, mas esse tema não é menos importante, aliás eu acho que ele é o mais importante da série que a gente tem feito, e eu espero que se você entrou aqui, olha todo mundo para mim aqui, se você entrou aqui, lá no começo da mensagem, e você não sabia quem é Deus, e durante essa série de mensagens você pôde ter uma experiência com Deus, eu quero desafiar você a escrever o que Deus fez na sua vida. Se você entrou aqui incrédulo e não sabia quem era Deus e não conhecia Deus, e agora você conhece e teve uma experiência com Ele, eu quero desafiar você a escrever isso como um testemunho na sua vida. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, quem é Deus? Hoje a mensagem é muito rápida, nós já vimos que Deus é Rei, que Deus é Criador, que Deus é Pai, que Deus é Filho, e hoje nós fechamos dizendo que Deus é o Espírito Santo. O som está top. Deus é o Espírito Santo, Ele é o Espírito Santo, e Ele quer dirigir a sua vida. E eu entendo quando você, por exemplo, no momento de louvor e de adoração, você talvez ainda não aprendeu a bater palma no louvor. Eu entendo se você ainda no louvor não aprendeu a fechar os seus olhos. Nós vamos caminhar na adoração, nós vamos caminhar no discipulado. Eu quero já dar um spoiler da nossa próxima série de mensagens. A nossa próxima série de mensagens vai falar sobre propósitos. E a gente vai entrar com uma série boa falando sobre propósitos, mas agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é Deus, e Ele quer dirigir a sua vida. Então se você durante o louvor não consegue se conectar, durante o louvor você não consegue levantar suas mãos, não consegue bater palma porque você não aprendeu, agora na mensagem você tem a oportunidade de aprender mais sobre Deus, Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa e Ele estava lá desde a Trindade, desde a criação do mundo. Nosso Deus, Ele é três, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E nós viemos aqui para falar sobre isso. O Espírito Santo, Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele está disponível para ser o seu melhor amigo. Para você talvez o Espírito Santo seja distante, e Ele se move de muitas formas. Ele te dá alegria, Ele te dá força, Ele te fortalece quando você está triste, Ele leva... Estou ouvindo um barulhinho aí. Ele leva você para o arrependimento quando o seu coração está endurecido. Ele te leva a confessar os seus pecados, Ele te dá força para largar alguns pecados que você achou que não era capaz de largar. Ele te dá coragem para falar de Jesus para aquele seu amigo da escola que você tanto gosta, que você tem um carinho, aquela amiga da escola que você ama tanto e queria que ela conhecesse Jesus. Ele te dá força e ousadia para falar de Deus e falar do amor de Jesus por essa pessoa. O Espírito Santo faz com que você ame alguém que às vezes você fala: por que eu gosto dessa pessoa? Ela não faz nada para mim, mas eu simplesmente gosto dessa pessoa. Alguém já sentiu isso, né? Eu gosto dessa pessoa, eu sinto amor por essa pessoa, mas eu nem conheço ela. Que estranho. O Espírito Santo coloca esse amor no seu coração. E eu estou falando de pureza de coração. O Espírito Santo traz pureza no seu coração. Ele que te move, Ele que faz milagres. Ele que faz o seu pai arrumar um emprego quando a coisa está preta lá na sua casa. Ele que te dá saúde quando as coisas estão feias lá. É Ele que quando você vem aqui na frente que está com uma dor, que está com um problema, que precisa de uma cura, Ele cura você. É o Espírito Santo que cura você. A minha pergunta é: você já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Você já teve o toque do Espírito Santo na sua vida? Ele já tocou você? Essa é a minha pergunta. O Espírito Santo é Deus e Ele quer dirigir a sua vida. Repete comigo: Deus é o Espírito Santo e Ele quer dirigir a sua vida. Deus é o Espírito Santo e Ele quer dirigir a sua vida. A
palavra de Deus fala em João 16, do 5 ao 15, diz assim, eu vou ler para vocês, é um texto grande, vocês podem anotar, mas eu vou falar, está escrito ali, vocês não precisam abrir o celular, fiquem tranquilos. Diz assim: agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por que falei essas coisas e o coração de vocês se encheu de tristeza? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus falando: eu tenho muito o que lhes dizer, mas vocês não conseguem, vocês não podem suportar isso agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus falou essas palavras para os discípulos depois da última ceia. Ele já estava prevendo, ele já estava sabendo, óbvio, ele já estava sabendo que ele iria passar por um caminho de morte. Ele estava em direção ao Getsêmani, e ele seria acusado de pecados que ele não cometeu, e ele seria morto e em seguida condenado e crucificado. Os discípulos não estavam entendendo, mas eles já estavam entristecidos. Mas Jesus estava falando para ele: olha, é para o bem que eu falo isso para vocês. João 16:7, eu lhes afirmo que é para o bem que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Era necessário que Jesus morresse. Nós já aprendemos isso, porque nós aprendemos que Deus é o Redentor. Alguém lembra? Ele tinha um plano de redenção, e era necessário que Jesus morresse pelos nossos pecados, pelos seus pecados, subisse ao céu, para que descesse o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Conselheiro. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Jesus disse que era para o nosso bem. Naquele momento podia não fazer muito sentido para os apóstolos, para os discípulos, poderia não fazer muito sentido, mas era necessário que Jesus morresse, e para ele passar por isso, para que o Espírito Santo descesse. A Bíblia diz que Jesus é Deus conosco, mas se Jesus ele estava em um único lugar, era necessário que ele subisse, para que o Espírito Santo descesse e habitasse no coração de cada um de nós, para que ele estivesse em nós e ele fosse o Deus conosco. Deus é o Pai e ele está nos céus. Jesus habitou entre nós, nos redimiu, nos comprou do nosso pecado, morreu no nosso lugar e subiu aos céus. E quando ele subiu, o Espírito Santo desceu, e ele habita entre nós. O que eu quero que vocês saibam hoje é que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega e aparece o Espírito Santo. Não é algo intocável que você não pode tocar no Espírito Santo. Você pode tocar no Espírito Santo. Não é algo manipulador que você manipula esse poder como se fosse manipular a força do Star Wars. Ele não é manipulável. Ele é Deus, ele é a presença de Deus. Ele é a presença de Deus que deixa você vivo e ter energia e força para viver. Quando o seu dia está triste, mas você fala: não, eu vou levantar, eu vou tocar mais um dia, eu vou tocar mais um dia. É o Espírito Santo que te dá força. Está todo mundo aí comigo? Ele é um com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um com Deus. Ele habita entre o seu povo, ele habita entre o Nova Teens, ele habita no meio da igreja. Ele quer transformar a sua vida e quer fazer com que você e eu, a gente fique cada dia mais parecido com Jesus. Agora é a hora que vocês falam amém, porque eu quero ser parecido com Jesus. Alguém quer ser mais parecido com Jesus aqui?
Então receba o Espírito Santo. Ele que te dá poder para você viver como Jesus, para você se parecer com Ele. E quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo, Ele convence o seu coração. Não sou eu que convenço, não é a música da banda, não é nada disso, não é a luz, não é a fumaça. Isso não convence ninguém. Quem convence você que você é um pecador e precisa se voltar para Deus e precisa de salvação, é o Espírito Santo. Ele é a justiça de Deus, que convence, da justiça, para você viver uma vida reta, uma vida correta, diante de Deus. E Ele quer abrir os seus olhos, para que você possa perceber o amor dEle, a verdade dEle, as misericórdias dEle. O Espírito Santo está disponível para viver entre vocês, para viver dentro de vocês. Ele está disponível para você. Não está só na conferência de dons para os adultos, Ele está disponível para você. O Espírito Santo quer ativar você, o Espírito Santo quer tocar você, Ele quer marcar a sua vida, Ele quer mudar o seu destino, que talvez você possa olhar e falar, ele não está tão bom. Ele quer te dar o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito Santo é alegria, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a Bíblia fala: contra essas coisas não há lei. Aí você fala: eu não tenho paciência. O Espírito Santo quer te dar paciência. Aí você fala: mas eu não tenho amor. O Espírito Santo quer te dar amor. Mas eu sou irado, eu não me domino, eu estouro, eu pareço uma bomba relógio. O Espírito Santo quer te dar domínio próprio. Mas eu não sou fiel, eu conto o segredo dos outros, eu sou infiel, eu faço coisas infiéis a Deus, eu não mereço a confiança do meu pai, da minha mãe, dos meus melhores amigos, eu não mereço a confiança porque eu sou infiel. Deus quer te dar fidelidade e domínio próprio. Mas você é muito bravo, você é muito irado, você é estressadinho. Deus quer te dar mansidão. Quem te dá isso é o Espírito Santo, é o fruto, e Ele está disponível para você. Agora é a hora que vocês falam amém, recebe isso. Romanos também fala dos diferentes dons que o Espírito Santo dá. Romanos 12, 6 e 8 fala assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. É para isso que a gente faz app. Vocês não perceberam? Quando você está fazendo um app e você aprende a trocar um pneu de um carro, quando você está aprendendo um app, aprende costura, quando você está aprendendo um app, aprende a fazer alguma coisa de madeira, você aprende a fazer um malabares, você aprende a dançar, você aprende alguma coisa dentro de um app. Deus está te dando um dom. Talvez você descubra o seu dom ali, e o seu dom é para servir a Deus e amar pessoas. Deus quer usar o seu conhecimento, suas habilidades e suas atitudes para servir a Ele e amar os outros. Vocês estão entendendo? Então o app é chato? Não! Deus está desenvolvendo dons em vocês. Você pode experimentar do Espírito Santo, mesmo que for numa oficina de malabares, de teatro, de dança, numa oficina de costura, numa oficina de fazer cenários de sei lá o que. Deus quer desenvolver os dons dele em você. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo para as pessoas, dê ânimo. Se é de contribuir, que você contribua financeiramente, generosamente. Se é exercer liderança, que você seja um líder zeloso. Se é mostrar misericórdia, que você seja misericordioso com alegria. Deus te dá dons para servir a Ele e amar os outros. Amém? Tem muito do Espírito Santo disponível para você. Tem muito do Espírito Santo disponível para você. Ele quer te ensinar, Ele quer te guiar. Ele é Deus. Deus é o Espírito Santo, Ele quer guiar a sua vida. João 16, 12 e 13 fala assim: eu tenho muito ainda para lhes dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Jesus falava. Mas quando o Espírito de verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Deus quer falar no seu coração e anunciar o amor dele para você. Então, Deus é o Espírito Santo e Ele quer guiar e dirigir a sua vida. Eu vou terminar a mensagem falando de um avivamento que aconteceu
Não sei se vocês estão sabendo disso, mas aconteceu um avivamento maravilhoso na Universidade de Asbury, no Kentucky. E algo maravilhoso aconteceu lá nos Estados Unidos. Tem um mapa ali de onde tinha um mapa pelo menos aqui. É uma cidadezinha bem pequenininha, lá no Kentucky. É uma universidade cristã e muito comprometida com Deus. E a galera saiu do culto, saiu da escola e foi lá para o culto, do seu curso, foi lá para o culto. Só que o culto não terminou, o culto não acabou. E o Espírito Santo invadiu aquele lugar com um espírito de arrependimento, de quebrantamento. Deus invadiu aquele lugar com silêncio e com amor. O culto não acabou, não conseguiam mandar as pessoas embora. Os jovens não foi culto direcionado pelos tiozinhos, não, foi os jovens que se mobilizaram ali e começaram a orar e confessar os seus pecados e pedir perdão pelos seus pecados e reconhecer Jesus como Salvador. E aqueles que estavam desviados voltaram para o Senhor, aqueles que estavam levando Deus na brincadeira voltaram para o Senhor. E o culto não acabou e ficou por 2 semanas, acabou agora. 2 semanas, começou a vir gente do mundo inteiro experimentar daquele avivamento pelos jovens, que o culto não acabou. Deus tem uma unção, Deus tem o Espírito Santo disponível para aquele que tem sede dele. Se você tem sede de Deus, coloque o seu coração disponível e fala: Deus, eu quero experimentar do avivamento no meu coração, eu quero experimentar de tudo isso que o Renato está falando no meu coração, eu quero aprender e viver o arrependimento. Senhor, aquela unção que estava lá no avivamento de Asbury, eu quero receber isso também na minha vida. E ali começou uma prática do verdadeiro amor. Teve gente que doou dinheiro do nada, assim. Quando encerrou o momento do devocional, alguns alunos voltaram para a sala de aula, mas alguns continuaram na capela e começaram a orar ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus trouxe sobre eles um profundo quebrantamento. Teve choro, teve arrependimento, teve confissão de pecados. Quando começaram a perceber a ausência desses alunos na sala, perceberam que eles ainda estavam lá na capela. Então os outros estudantes, professores, diretores, funcionários foram lá para a capela para ver o que estava acontecendo, e eles sentiram o poder e a unção de Deus, uma unção maravilhosa sobre aquele lugar. Já tinha acontecido uma unção antes, acho que era em 70, na mesma data em fevereiro, em 8 de fevereiro. O Will Hernandes Dias Lopes, que é um grande pregador, ele disse: primeira coisa, o avivamento ele é espontâneo. O avivamento é centrado em Cristo. O avivamento é encharcado por um senso de temor a Deus e arrependimento. O avivamento é marcado por um amor profundo. E o avivamento é marcado pela unidade cristã. Então, se você quer ser tocado pelo Espírito Santo, ativado pelo Espírito Santo, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Senhor, eu confesso que o Espírito Santo é Deus. Eu quero orar com vocês. Eu confesso que o Espírito Santo é Deus. E Deus é Rei, Deus é Redentor, Deus é Criador. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Senhor, até agora eu não tive nenhuma experiência com o Espírito Santo. Você pode pensar, você pode orar a Deus e dizer: até agora eu não tive nenhuma experiência com o Espírito Santo. No louvor eu não consigo nem cantar. No louvor eu fico cutucando o nariz, no louvor eu fico fazendo outras coisas. Senhor, eu quero sentir esse Espírito Santo que o Renato está falando aí na frente. Senhor, eu quero ser ativado pelo Espírito Santo, eu quero ser cheio de arrependimento no meu coração. Eu quero me arrepender dos meus pecados, porque às vezes é tão difícil me arrepender dos meus pecados. Eu quero me colocar a minha vida diante de Ti. E se você, durante esse ano, se você quer fazer um compromisso com Deus, de buscar Ele, de desenvolver os dons do Senhor, descobrir os dons dEle para você, durante todo esse ano eu vou me comprometer a conhecer mais do Espírito Santo. Se você quer ter esse compromisso de conhecer mais o Espírito Santo, de fluir no Espírito Santo, de ser ativado pelo Espírito Santo,
Eu não quero fazer nenhum movimento de vir aqui na frente, nada disso. Eu peço que no seu coração, agora, sem cutucar o amigo, por favor, no seu coração agora, feche os olhos, entrega o seu ano de 2023 para Ele. Fala: Senhor, eu quero entregar todo esse ano para o Senhor. Eu quero conhecer mais, eu quero ser ativado pelo Senhor. Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir, ó Pai, o derramar do Seu Espírito Santo sobre a vida desses adolescentes, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa, a partir de hoje, Pai, a partir dessa data, ativar esses adolescentes com o Seu Espírito Santo, Pai. Nós conhecemos que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é o Espírito Santo, que o Senhor é Rei, que o Senhor é Redentor, que o Senhor é Criador. E hoje, Senhor, eu peço, Senhor, que o Espírito Santo que habita aqui, Senhor, possa habitar os corações deles em nome de Jesus, que o Senhor possa ativá-los, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo um espírito de temor, trazendo um espírito de arrependimento, trazendo uma sede no coração deles como eles nunca sentiram antes, Pai. Sede de conhecer a Sua palavra, sede de ler a Sua palavra, sede de cantar a Ti, sede de se prostrar diante do Senhor, sede de buscar e conhecer mais e mais de Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor toque esses corações, ó Pai, e dê um sentido diferente para eles, em nome de Jesus, ó Deus. Se você está fazendo essa oração agora, eu quero pedir para você levantar sua mão, que eu quero ver quem que está fazendo essa oração comigo, se comprometendo com Deus, de buscar mais ao Espírito Santo. Não é para mostrar para o amigo, não. E fica com a sua mão para o alto aí. Se você quer ser ativado pelo Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa contemplar cada mão que está sendo levantada e ativada pelo Senhor. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, mais e mais e mais da sua graça, mais da tua unção, derrama da tua unção, Pai, que eles possam sentir, ó Pai amado, diferente de tudo que eles viveram, de tudo que eles sentiram, de tudo que eles experimentaram, Senhor, um mover diferente em suas vidas. Quero te pedir sede e fome da palavra, sede e fome da palavra, que o Senhor derrame, Pai, mais e mais e mais sobre a vida deles, ó Pai, que eles possam fazer a diferença onde eles pisarem, Pai, que eles possam fazer a diferença em sua escola, Pai, aonde quer que eles estejam, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, derrama sobre esses adolescentes da sua graça, do seu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, ativa essa galera, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar prontos para receber mais e mais de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Seu compromisso não é comigo, seu compromisso é com Ele. E que esse ano você entregue tudo, que o Espírito Santo possa te ativar e possa derramar sobre a sua vida. Amém? Você que está em casa, Deus abençoe. Queria chamar a